Fala galera do Unilino. Então, hoje eu resolvi abordar aqui, hoje nós vamos entrar para uma camada mais profunda do Debian. A gente vai ter um pouco mais de intimidade com ele, né? Como tá surgindo algumas perguntas, aquilo outro, de acordo com os inscritos aí do canal, então eu resolvi estar mostrando aqui de forma mais forma mais fácil eu vou tentar fazer a forma mais fácil de tentar ser compreendido, tá? E a gente vai entrar numas camadas mais abaixo, né? Chega já daqueles apt-gets tal, isso, aquilo, outro. Vamos entender realmente como o sistema Debian ele funciona, tá? Em outro capítulo posterior eu vou estar falando a respeito das pastas, mas hoje eu não vou estar entrando em questões de pastas ainda do Debian, tá? Hoje aqui nós vamos estar falando do conteúdo binário, tá? Estruturas e pastas dos arquivos binário do Debian, né? No caso, eu acho assim que é fundamental para qualquer um que esteja querendo entrar na área ter conhecimento do que é, né? Porque, querendo ou não, quando você migra para o sistema operacional Debian, você acaba virando um administrador do sistema, né? Então você está administrando seu próprio sistema, né? E como nós podemos observar, os pacotes oficiais do Debian são .deb, né? Pois esses pacotes eles contêm unidades funcionais, consistentes, aplicativo, documentação, etc. E assim vai, por aí, né? A instalação e manutenção facilita, né? Desses pacotes. Portanto, é uma boa ideia, né, a gente saber como usá-los, né? Então, neste vídeo aqui, de uma maneira simples e de uma maneira direta, eu vou estar falando. Mas antes de mais nada aqui, vamos digitar aqui, ó, arqui, arquivo binário. Arquivo binário. Aqui, ó, Wikimedia. Eu vou estar vendo aqui para, tipo, às vezes eu vou explicar assim, eu entendo, mas às vezes assim eu não consigo passar nem aquilo que eu queria passar. Então é melhor algumas coisas a gente ter, assim como já tem aqui facilitado. Um arquivo binário é um arquivo de computador que pode conter qualquer tipo de dado codificado em binário para ser estocado com o propósito de ser processado no computador. Por exemplo, um arquivo de documento contendo texto formatado. Muitos arquivos em formato binário contêm partes que podem ser interpretados como texto. Arquivo binário que contém somente dados em formato de texto, por exemplo, qualquer formato, são chamados arquivos texto, arquivos de somente texto. Em muitos casos, arquivos com apenas texto são considerados diferentes dos arquivos binários, porque os arquivos binários são feitos com caracteres não pertencentes ao alfabeto. Então vocês podem ver aqui um exemplo aqui que eu achei bem bacana. Isso aqui é um exemplo de um arquivo binário, que ele vem codificado às vezes, né? Então, e como é binário, né, o próprio nome diz binário, então ele já vem, né? Então vocês podem estar dando uma olhada aqui, eu só dei uma pincelada por cima, para vocês não ficar boiando aí na conversa, tá? Então, a gente sempre tem os arquivinhos que a gente fica instalando, né? Os arquivos binários do Debian, que a gente sempre faz, né? Os primeiros pacotes, né? Os primeiros são os .deb, né? Utilizáveis diretamente pelo dpkg, enquanto o último contém o código-fonte, bem como instruções para a construção de pacotes binários. Até aqui tranquilo, né? Então, é importante saber o formato. Aqui você pode ver ponto, vou colocar aqui para ficar mais bonitinho, ó, .deb, né? Para você estar olhando aqui mais bonito, tá? O formato do pacote Debian é
projetado para que seu conteúdo possa ser extraído em qualquer sistema Unix que tenha os comandos clássicos, como o AR, o TAR, né? O gzip, o bzip2, o xz. Então, esses pacotes, além deles rodarem, esse pacote aqui ele pode ser extraído, tá? Então, eu falei o que é um arquivo binário, tá? Então, você pode estar extraindo, né? Eu quero dar um exemplo agora. Imagine que por acidentalmente você fez uma cagada, instalou algum aplicativo, alguma coisa de repente, ou você mesmo foi lá numa pastinha. Vamos entrar na pasta de PKG aqui, que aí facilita mais a minha vida também. Deixa eu já dar uma. Opa! Deixa eu dar já uma aqui, ó. Que beleza. Vamos aqui no dpkg. Ele está em var. Var. Cadê lib dpkg. Aqui, ó. A gente entra aqui em dpkg. Eu vou estar entrando aqui nessa pastinha de info. Aqui, ó, tranquilo. Ele está carregando aqui, ó, porque é uma pancadaria de arquivos que você vai encontrar aqui dentro. Vamos supor que acidentalmente eu apague qualquer um desses daqui, né? Como vocês viram, e arquivos binário ele faz parte do sistema, ele é muito importante, tá? Aí o que vai acontecer? Você não poderia mais instalar nenhum pacote do Debian. Mas graças a Deus, né? Esse pacote, se você saber o nome dele, ele pode ser baixado e ele pode ser extraído diretamente para o local onde você deseja, tá? O local onde você deseja. Então, por exemplo, se você apagar esse daqui, então você teria que saber que é o acpi.dist, né? A cpid.list, né? Então você teria que ir lá nos pacotes Debian, baixar ele novamente, tá extraindo e colocar novamente aqui, e tranquilo, não tem problema algum. Isso daí é uma liberdade para quem mexe com aplicativos livres, né? No caso aqui. Então, uma vez que você compreende que nós podemos manipular esses arquivos binários, né, que os arquivos binários são compilações de textos escritos para que fazem parte do sistema, né? Então, imaginamos, se seu sistema sofreu alguma alteração, que foi retirado por engano, isso, aquilo, outro, ou mesmo esses não trabalhem, né? Às vezes pode vir bibliotecas que estão faltando algum tipo de código, ou estão faltando alguma coisa assim, né? Aí o que acontece? Aí você deve tentar a versão estática, né? Que no caso seria o BuzzBox, que a gente conhece, né? Fornecido pelo pacote BuzzBox Static. Vamos entrar mais profundo aqui, né? Cadê meu terminal? Que seria aqui, ó, esse BuzzBox Static. Tranquilo? Para que você necessitaria dele? É este camarada aqui que fornece para nós os comandos de descompactar os arquivos, como tar, tzf. Então você pega um arquivo ali e tal, tudo assim. Então, primeira mão, você precisaria desse camarada aqui para você poder estar fazendo, né, a reposição daquele arquivo que você apagou sem querer, entende? Então você vai estar indo lá e você pode estar fazendo a reposição desses arquivos sem problema algum,
tá? Sem problema algum. Aí é só você ir lá, só você pegar o arquivo, é só você repor o arquivo binário. Então, o que eu quero falar para vocês aqui nessa videoaula, você tem total liberdade de estar fazendo isso, tá? Mas você tem que entender, né, certos aspectos do Debian, né? Por exemplo, mas eu não sei qual comando que faz lá, por exemplo, como que instala o tar, como que instala, é, como que eu posso falar aqui, vou estar apagando aqui, eu vou estar digitando aqui os mais normais, assim, que agora me vem na cabeça, que eu lembro de cabeça, né, os programas como ponto .tar, né? Aí vem também o gzip, né? Aí vem também, né, ponto .gzip, aí vem também o ponto .xz, nós conhecemos, vem também o arquivo ponto .bzip2, beleza? Todos esses daqui que é compactado, quando a gente faz a compactação dele, né, como que funciona o sistema? É como eu falei na outra aula, né, anterior, o sistema ele é formado por várias pastas, né? Essas várias pastas, cada uma tem uma função de fazer alguma coisa dentro do sistema, né? Desde do baixo nível, da linguagem de baixo nível, que vai estar conversando com o hardware, até o nível mais alto. Então, eu não estou falando aqui de como descompactar arquivinho, para, sei lá, colocar por exemplo, você está com, vamos supor, você está com um arquivo .tar.gz, né? Vamos supor que eu tivesse com um arquivo aqui, ó, arquivo, deixa eu criar aqui, ó, deixa eu fazer aqui um cd documents, dá um touch aqui, dá um touch em texto, binários.txt, beleza. Aí eu vou dar um git em binários, beleza. Aí que beleza, tá. Vai ficar de forma mais tranquila aqui, tá? Criou o arquivo, já abri o arquivo aqui. Vamos supor que você tenha lá na sua máquina lá um arquivo, ele é ponto tar.gz. Vamos supor que é esse daqui, tá? Tranquilo, deixa eu aumentar aqui para não ficar aparecendo a parte de trás do terminal aqui. Vamos supor que é esse daqui. O que você faria para você estar extraindo ele? O que você tem que fazer? O comando seria tar, tá? tzt, aí você colocaria aqui arquivo ponto tar ponto gz, correto? Aí, por exemplo, você quer especificar mais, tem mais conhecimento ainda dentro do Linux, então eu vou mandar fazer um head aqui, ó. Vou passar o head, o "-n" para ele criar, e o mais 15, ou poderia ser mais 10 aqui, tá? Vou apagar aqui para não confundir vocês, beleza. Só até aqui tá bom, tá ótimo. O que eu quero falar, isso daqui eu iria estar extraindo. Então eu tenho esse arquivo aqui. Aqui dentro desse pacote, ele tá compactado, tem imagem, tem qualquer coisa aqui dentro. Eu estou dando só apenas um exemplo. Quem é responsável por descompactar esses arquivos é o tar, né? Aí a gente encontra o comando tar, por isso que eu falei aqui, no início, né? A gente tem o tar, a gente tem, deixa eu digitar aqui os tipos de comando, os tipos que a gente tem para a gente poder estar extraindo, né? A gente pode estar utilizando o war, a gente pode estar utilizando o tar, a gente pode estar utilizando o gzip, a gente pode estar utilizando o xz, a gente pode estar utilizando bzip2, tá, beleza. Então, esses daqui são comandos que você vai colocar na sua máquina para que ele possa estar extraindo,
Mas, pô, você já pensou como que funciona? Se alguma vez você colocar este comando aqui ou este aqui e o tar não funcionar, tá falando arquivo corrompido. Ou se ele der uma mensagem para vocês aí, por exemplo, que o Deb ele troca ideia com você, entendeu? Isso que é bacana. Ele vai dar um buzz box error. E vai estar lá o número do erro, tá lá, 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 lá. E aí, cara, você vai falar, porra, Buzzbox, que é isso daí, cara? Esse camarada aqui, ele é responsável, ele que faz, é responsável por esses comandos aqui, né? Por descompactar os arquivos, né? Ele que vai lá, que vai descompactar, que vai estar extraindo a forma de extração para você, entendeu? Então é ele que faz, ele que é responsável, né? Então vamos supor, esse arquivo aqui é um arquivo binário, né? Eu estou falando de coisas binárias. Eu estou falando da superfície mais baixa, né? Então aqui tem a pasta home, embaixo da pasta home tem o user, né? Que a pasta home está dentro de user, né? Vamos ao contrário aqui, ó, né? Vai ter a home, que está dentro de user, né? Users. E aqui dentro de home vai ter o Wellington, que é o usuário, correto? Mas para me chegar até aqui e para que essa pasta seja funcional, eu tenha comandos, né? Eu digitar, igual eu fiz aqui agora dentro do meu terminal, né? Esse touch aqui, ele existe um binário dele, um responsável dentro do Debian. E se um dia eu digitar touch, ele parar de funcionar. Ai meu Deus, o mundo acabou para mim. Não, cara, você tem que ter muita calma. É por isso que eu falo que o conhecimento aqui dentro, o Linux, ele é como se fosse um prédio enorme, entendeu? Só que não é difícil de você aprender. Uma vez que você tenha conhecimento, você não vai decorar os mais de 50, 40 mil repositórios, 40 mil pacotes que ele tem, que nem eu tenho isso daí na cabeça, daí é demais, mas você tem que saber como procurar, né? Você tem que saber como identificar. Isso daí é você tem intimidade com o seu sistema operacional. É por isso que às vezes o pessoal fala, ai, tem o Fedora, ai, tem o outro, tem isso, tem aquilo outro. Eu comecei a ver a arquitetura do Ubuntu, eu não gostei muito, entendeu? Da arquitetura dele, mas daí é pessoal, não que o sistema seja ruim, entendeu? É de pessoa para pessoa. Eu, quando comecei a ver a arquitetura de pasta, como funciona o sistema Debian, entendi o porquê dele ser robusto, não porque as pessoas falam, porque as pessoas dizem, mas eu ver e eu entender como funciona mesmo realmente o sistema operacional. Por que o sistema Debian ele não precisa ele não é fragmentado, ele não precisa desfragmentar, né? Porque, tipo assim, quando ele tira um arquivo, ele devolve para o mesmo lugar. E quando ele tira, ele não deixa aquele espaço em branco. Como ele some com aquele espaço, né? Então, a estrutura de trabalhar do sistema Debian é bem organizado, cara. Ele não precisa, e ele não pesa tanto assim com o tempo. Ele, é lógico, ele tem um sistema de log dele que também dá para você apagar, mas eu não aconselho. Isso daí o time recebe lá para estar fazendo melhorias, né? Então é importante que vocês tenham conhecimento disso daqui, as partes binárias, né? Isso daqui foi apenas um exemplo que eu estou dando aqui, né? No caso aqui de Buzzbox, né? Que é a parte responsável pelo descompactamento, né? As partes binárias, né? Do nosso pacote, né? Do Debian, no caso aqui, né? Então, desculpa eu ficar puxando toda hora aqui no nariz aqui, é que aqui no Japão tem cafunchô, é muito ruim, cara. É péssimo isso daí, cara. O nariz fica escorrendo, o olho parece que tem meio quilo de terra dentro, a garganta fica ruim, tá? Mas voltando no assunto, então isto é um arquivo binário, então vocês têm que compreender lá mais embaixo, eu estou falando da camada mais abaixo, estou falando de como o sistema funciona, as funcionalidades, eu não estou falando de você utilizar a funcionalidade do sistema, eu estou falando de você entender como essa funcionalidade do sistema, ela funciona, entende? Agora que entra a questão, o pacote Debian não é apenas um arquivo destinado à instalação, tá? É o que eu quero que vocês compreendam. Faz parte de um todo maior
e descreve sua relação com outros pacotes Debian, tá? Ou seja, esse camarada aqui, ele faz parte do sistema e ao mesmo tempo ele faz parte, ele se relaciona com outros pacotes também, tá? Ele tem uma relação maior, como dependências, ele pode gerar dependências, conflitos, né? E os pacotes também fornecem scripts que permitem a execução de comandos em diferentes estágios do ciclo de vida do pacote, tá? Isso você tem que entender e compreender. Você vai migrar aqui para o Debian, então você tem que entender isso daí, né? Eu estou falando da camada mais embaixo, aqui eu estou falando da camada de baixo, a estrutura, onde começa tudo, tá? Estrutura de baixo para cima. Não estou falando da parte de superfície lá, que todo mundo tem um monte de videoaula aí. Não, não é disso. Estou falando já da arquitetura de baixo do Debian mesmo, cara. Então, é importante você entender, né, como funcionam os pacotes binários, né? Ele tem tempo, estágio, ciclo de vida, instalação, em questão de remover, em questão de instalar, atualizar e remover. Esses dados são usados pela ferramenta de gerenciamento de pacotes, mas não fazem parte do software empacotado, tá? Compreenda isso. Eles são dentro do pacote o que é chamado de sua meta-informação, informações sobre outras informações, tá? Então, existe pacotes agora que eu vou estar falando sobre meta-informações, que você vai estar vendo, tá? Como esse pacote ele trabalha. Por exemplo, eu vou fechar agora aqui, não vou dar close sem save, vou dar um clean aqui. Aí a gente vai dar um apt traço cache, né? Show apt. Ó, que bacana, cara, que bacana, que bacana. Presta bem atenção nessas informações que tá aparecendo aqui, tá? Presta bem atenção porque isso daqui são informações úteis, tá? Para quem vai administrar o sistema. Aqui a gente não tá brincando de casinha não, brincando de eu quero mexer nesse DM, eu quero mexer. Não, aqui eu tô falando já de você chegar aqui ter intimidade, cara, com o seu sistema. Você pegar, você conhecer, você saber como a arquitetura do sistema ele trabalha, para você poder falar, esse sistema é robusto. Eu posso falar que o Debian é robusto, porque eu sei como que ele trabalha, a arquitetura mais baixa dele. Eu sei como essa arquitetura, essa infraestrutura de pastas, de segmentos de aplicações de código trabalha. Então, eu posso falar que ele é um sistema robusto, ele é um sistema seguro, ele é um sistema apropriado para desenvolvedores. Tá? É muito top o sistema. Então vamos lá de baixo. Você pode pegar esse sistema. Por que o SteamOS pegou o Debian? Por ele ter essa arquitetura robusta dele, essa arquitetura estável dele, porque o Ubuntu veio um fork do Debian, não veio de outros sistemas Linux, por causa dessa arquitetura que ele tem, cara. Essa implementação de passos, né? É importante, então, né, você ter conhecimento. Esses arquivos usam uma estrutura semelhante a cabeçalhos e-mails, como definido pelo, eu não sei se você já ouviu falar, RFC, tá? Depois vocês procuram aí, né, 282, né, por exemplo, o apt, controle, parece com os seguintes. Então aqui eu tenho a arquitetura. Eu pus aqui para aparecer o cache. Entenda, compreenda o cache para ele mostrar do apt. Então ele vai estar mostrando aqui a versão que eu tenho, que é essa versão, o tamanho da instalação que eu tenho, né? Qual que é o mantimento? As pessoas que mantêm o apt, o apt Development Team, né? Ou seja, os desenvolvedores, o time Debian aqui, ó, aí aparece aqui, né? Aqui o e-mail do pessoal lá, .org, arquitetura. Aí ele vai falar que é minha arquitetura, AMD64. Ah, esse daqui já é mais profundo, né? É o deslocamento binário de bytes, né? Bits, né?
deslocamento de bits, né, bytes. Aqui seria, no caso aqui, são os deslocamentos, são o versionamento também, né, deslocamento 2.4, pá. Então, ele aparece dessa maneira aqui. Isso daqui é maior, igual a 1.4, né, a 1.4. Então, aqui quem desenvolve já sabe isso daqui, eu não preciso nem ficar falando referência disso daí, né. Daqui não é novidade para quem já trabalha com programação. Aqui ele vem também as descrições dos comandos de line, né? O comando de pacote para administração. Né? Aqui ele fala: this package provides command line tools for searching and monitoring, as well as querying information about packets. Né? Packets, desculpa aí, eu errei aqui na pronúncia. Então aqui ele está falando tudo, é só você dar uma lida, né? O que estão inclusos nele aqui, parte do apt, o cache, o else, the ROM, o apt config, apt key, o MD5 aqui, ó, você pode ver aqui que está criptografado, né? Aqui de autenticação, daqui o protocolo, né? FTP, o IP, então ele traz várias coisas aqui, várias informações assim da minha máquina, né? As informações mais assim, o MD5 SAN, como que gera a criptografia dele, o SHA-1, né? Como que gera a criptografia deles, quantos caracteres que o 256, então, como que gera. Então, se você quiser usar o de 256 aqui, aí você vai ver a quantidade de caracteres que tem, como que ele gera aqui dentro. Esse outro aqui também, você vai estar vendo aqui o SHA-1, né? No caso, o MD5. Então, tudo isso ele traz informação para que a gente possa estar mais contendo, assim, aprendendo a respeito, né? E a respeito dos campos, né? A respeito dos campos e das coisas assim direcionais, né? Como vocês viram aqui, os campos eles têm certas dependências, né, que são definidos como campos dependentes, os cabeçalhos do pacote. Esta é uma lista que vocês estão vendo aqui de condições a serem atendidas para que os pacotes funcionem corretamente. Não sei se vocês deu para pegar a ideia que eu estou falando até agora, tá? Essas informações são usadas por ferramentas como o apt para instalar as bibliotecas necessárias em versões apropriadas que atendam às dependências do pacote a ser instalado. Até aqui, beleza? Então, entenda que isso daqui vai ser tudo para que os pacotes possam ser instalados e atendam às necessidades de instalação da parte binária mais baixa do sistema, ok? Para cada dependência é possível restringir o intervalo de versões que atende a essas condições. Por isso que tem esses comandinhos aqui. Ó, o JDK, OpenJDK 6 aqui, né, versão mínima, então, que eu tenho, né? Em outras palavras, é possível expressar o fato de que precisamos do pacote lib, né? No nosso caso aqui, se você vê lib6 aqui, ó, né? É necessário você ter esse pacote acima, né? O mínimo, né? 2.15. Então, o mínimo seria o 2.15, que é necessário para me poder estar fazendo o gerenciamento e administração dos meus arquivos, né? No caso. Então vamos para os sinais, né? Vamos lá para os sinais. Eu vou pegar de novo aqui para que vocês possam entender um pouquinho agora de programação. Vou dar um clear aqui. Opa, dar um clear e pegar o meu arquivo daquela hora que eu não salvei nada. Então, como que funcionaria isso daqui, né? Como vocês viram lá, então, as informações, isso daqui, quando ele tem 2, significa menor que, tá? Quando ele tem 2 para direita, significa, né? Maior que.
tem que ser maior, é obrigado, não tem dessa, né? Quando ele tem um para cá, opa, e outro, deixa eu mudar meu teclado aqui para o japonês, que aí fica suave para mim. Quando ele tem esse daqui, é menor ou igual a. Então, se ele tem invertido aqui, ele vai ser maior ou igual a. Beleza? Esse daqui que pega mais, que as pessoas se confundem mais, né? Esse daqui tem que ser exatamente igual, tem que ser exatamente esta versão. Não pode ser menor nem maior, tem que ser exatamente. Se for 3.1, tem que ser exatamente esta versão. Ele não pode passar dessa versão, né? Então, é isso que quer dizer aqui na minha máquina, né? Então, é importante que vocês compreendam isso daí. Tá? Então, a gente aprendemos a respeito dos pacotes binários. Eu entrei em questões da meta, informações de meta. Também entrei em questões de as dependências dos campos. E por hoje a gente vai parar aqui essa aula, tá? Aí no próximo capítulo eu posso estar continuando. Se alguém quiser que continue aí, digita aí no vídeo, pá, beleza. Se o pessoal não gostar muito aqui dessas aulas aqui, porque, pô, eu tô meio que cansado, assim, de ficar só dando, como é que fala assim, um suspiro pro pessoal aí, cara, só pegando o código de cima e tal. Já que tá surgindo bastante pergunta, o pessoal quer migrar realmente pro Debian? Meu, já que você quer migrar, então vamos conhecer o sistema, cara. Mas vamos conhecer desde lá de baixo, como a arquitetura funciona. Tá? Isso daí é extremamente importante para que você venha desenvolver. Se você tem um macOS, eu acho ridículo, o cara é desenvolvedor e tem que chamar um técnico da Apple para resolver o problema do computador dele. Meu, o mínimo é você saber como seu sistema, arquitetura de pasta, ele trabalha. Você é desenvolvedor, você vai ter que aplicar, você vai ter que instalar, você vai ter que mexer com os pets, você vai ter que mexer com as variáveis globais do seu sistema. Então é o mínimo, você tem que saber o que você está fazendo dentro do seu sistema. Então, o conselho que eu dou para quem quer entrar no ramo de desenvolvimento, de programador, cara, você tem que pegar um sistema. O sistema que você pegar, não fica, eu vou pegar esse, depois eu vou me ligar pro outro. Pegou Debian, mano, lasca, porque é muita coisa para aprender, muita mesmo. E depois que você aprender, você vê que é pouca coisa que você teve que aprender. Não é muito, acaba se tornando pouca. Que tudo aquilo que você aprendeu, conforme o sistema vai evoluindo, são poucas coisas que muda. O Debian não tem aquela mudança drástica, assim. Ele tem uma evolução drástica para os usuários, né? Ele evolui a cada versão dele, ele fica melhor, ele fica mais estável. A cada versão que eu estou acompanhando o Debian, estou vendo ele mais estável, mais robusto. Mas você tem que entender por que é robusto, por que é estável. Então, se você não entende nem os pacotes binários, você não entende como funcionam as coisas, você vai ficar perdido nesse mundo do Linux. Tá? Então, não é você chegar aqui, instalar o programa Shark, eu vou pegar, meter um Shark aí, eu quero fazer verificação de rede, eu quero hackear isso, aquilo, outro. Pá, qualquer um pode fazer isso, meu amigo. Qualquer um pode colocar instalar um Shark aqui, ou não vou dar nome de outros programas aqui, porque senão eu estaria induzindo a pessoas hackearem, né, também, não vou falar, só vou falar do Shark, porque o Shark é utilizado para testes de redes, né, dá para você utilizar como faca de dois gumes. Então, o importante não é você chegar, instalar um programa e sair invadindo o sistema, isso, aquilo, outro, cara. Eu acho assim, o mais importante é você saber trabalhar, é você saber como que anda a sua casa. A pessoa tem uma casa de 3 cômodos, ela não sabe como que anda a casa dela, ela perde uma caneta e não sabe onde está. Então, isso daí às vezes acaba se tornando algo meio que chato, né? Então é importante você conhecer. É importante você saber como funciona as coisas. É importante quando você vai desenvolver, você saber como que funciona por trás daquilo lá, a arquitetura. Tá entendendo? Então eu gosto de saber, eu gosto de pisar em algo que eu sei o que está por baixo desse algo. Eu gosto de pisar por algo, as pessoas falam que é sólido, eu piso ali, de repente eu começo a afundar e eu não sei como subir novamente. Então, é importante, vocês que querem começar no desenvolvimento de programação, é importante que vocês, se vocês vão utilizar Linux, entenda como funciona a arquitetura, para vocês instalar as aplicações necessárias que você precisa para o desenvolvimento de vocês, no caso.
Isso é o básico do básico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa o like aí que eu vou começar a aprofundar. Agora eu não vou começar a falar por cima mais aqueles negócios que todo mundo, você vê tudo essas informações aí na internet. Começar a dar aquela informação mais sólida, né? A gente vai começar a comer feijoada aqui, né? Um abraço a todos. Fui.